muçulmana, o Hajj, que vinha de Jerusalém. Os seus aliados não eram encontrados nos livros de história, mas tiveram uma grande influência nessa linha de pensamento, né? E muito desse pensamento também foi instigado pela sua influência católica. Muita gente, há um grande debate, mais uma vez, queria debater alguém sobre esse assunto no futuro só para me divertir. E seria bom, porque olhamos para como a Igreja Católica está controlando, sabe, tudo que é destruição desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Papa Pio XII também. Mas também olhamos para o sistema católico como está sendo amigo dos judeus, e tem sido amigo mesmo, mas a grande forma de semitismo que a pessoa pode ter contra os judeus é reter a verdade deles, permitindo que eles venham a morrer no pecado e para sempre ficarem perdidos. Era o meu debate, o meu argumento com aqueles do mundo evangélico que eu mencionei alguns anos atrás, quando disseram que estavam defendendo Israel. O livro foi escrito em defesa de Israel, mas no livro falam: não testemunhe aos judeus, pois tem sua própria aliança. Bem, essa aliança não vai salvar ninguém. E nunca tive a intenção de salvar ninguém. Mas a lei não podia fazer, porque era fraca através da carne. Não era possível que a lei trouxesse salvação. Gálatas menciona isso, sabe? Tem várias passagens aparecendo aqui na minha cabeça, mas o fato é que isso é totalmente contra a palavra de Deus. A salvação era para o judeu primeiro, foram colocados de lado porque rejeitaram, mas a realidade é que a palavra de Deus não saiu da vida deles. Nós, como crentes, temos que provocar ciúmes neles para que eles vejam que temos um relacionamento com Deus. Certo. E que eles também. O meu pai disse muito bem, quando ele não conhecia Cristo e nasceu de novo, ele faleceu em agosto, e diz assim: eu não fui salvo, estava a caminho do inferno, mas quando Cristo entrou em minha vida, o testemunho do Espírito mais uma vez confirmou para mim que era filho dele. O mais importante aqui é que ele estava a caminho do inferno. Ele amava a Alemanha, como você bem sabe, saiu dali, foi para a Inglaterra e depois veio para cá, mas conheceu minha mãe, que era francesa. E judeus que morreram no Holocausto só porque sofreram, foram atormentados e morreram, só porque sofreram na tirania e no terror do Holocausto, isso não foram salvos. O sofrimento não trouxe salvação, assim como o sofrimento na grande tribulação não vai trazer salvação para ninguém. O sofrimento do povo judeu foi por causa da rejeição de Cristo. Mas nós, como crentes, duas coisas que devemos fazer: devemos amar a Israel, com certeza, devemos orar por eles, e em terceiro lugar, devemos compartilhar as boas novas do Evangelho. Eu não posso controlar o que alguém recebe, mas eu posso compartilhar as boas novas com eles. E é por isso que quando você olha para o Hitler e para o tratamento dele para com os judeus, é paralelo com a história da Igreja Católica. Então, vamos precisar de tempo para muitos que estudam a história católica para ver que atrocidades que eles cometeram e a atitude que eles desenvolveram e a influência que tinham, não somente no Islã, eu creio, e isso é outro programa, né? Mas também em outras religiões para com os ódios de judeus. Olha para Adolf Hitler. Ele teve a proibição de, proibição de que casamento acontecesse entre judeus e católicos ou cristãos. Essa era a lei do Cânon, era do Senado de Alvara, em 306. As leis de proteção para a Alemanha e o seu sangue veio em setembro de 1935. Então, copiaram exatamente do Cânon católico. Judeus e cristãos não podiam comer junto, também estava na Senada de Alvara. Judeus não podiam pegar dinheiro emprestado de cristãos, em 39. Eu não vou ler tudo, eu li alguns ontem, mas o Hilberg, um dos eruditos mais nomeados do Holocausto, eu já li outros livros também recentemente, tenho lido mais informações a respeito do que aconteceu e que trouxe a solução final. Tenho sido curioso para ver a escalação de ódio que permeou durante o mundo. Em primeiro lugar, começou com a Igreja Católica Romana providenciando proteção de católicos para católicos de judeus. Peraí, a Igreja Católica? A Igreja Católica não forçou a conversão de judeus no começo, quando passou a existir. Tá. Depois da época de Constantino, e foi aceito como lei da terra, o cristianismo. Então ele não forçou os judeus para reinar, se converter ao cristianismo, mas protegia os seus cidadãos dos judeus. Começou a se isolar, porque eles não queriam a influência da sua religião, da sua incredulidade, atrapalhá-los.
Como o casamento não era permitido, por isso, segregação começou e os judeus não se conformaram, eles não se assimilaram. Se isso fosse ver, isso foi verdade até o tempo de Roma, quando começaram um exército italiano e começaram a colocar os judeus em favelas, pagando impostos grandes ao Vaticano e ao Estado Papal, forçados, e não eram vistos como cidadãos. É verdade que eles viviam na Europa, se vivendo na Europa ou na Rússia. A verdade é que os judeus sempre foram separados e segregados, respondendo a sua pergunta de uma forma mais longa, mas não foi assim com os muçulmanos. Os muçulmanos forçaram a conversão de outros ao Islã, através da espada ou do jihad santo. Será que isso parou? A resposta é não. Continua até hoje. Continua. No século XX, a estratégia de moderação, e copiando o que Maomé disse e fez, se você ainda não tem força para tomar posse militarmente, então você pratica autarquia, que é uma mentira para que outros te aceitem, para que você então seja mais moderado, e você usa outras estratégias como a Irmandade Muçulmana fez desde a Segunda Guerra Mundial, formando e desenvolvendo maneiras de infiltrar a sociedade para ganhar poder e persuasão. E, sabe, não é interessante que o anticristo diz em Daniel que ele vai mudar leis em épocas diferentes? É isso que o Islã fez quando passou a existir. Agora, não estou dizendo que o anticristo vai ser muçulmano. Estou dizendo que ele vai ser aceito por muçulmanos, e esse argumento é muito forte, até mesmo na igreja evangélica hoje. Deixa eu só acabar esse raciocínio aqui. Certo. Para judeus aceitarem ele tem que ser judeu. É um ponto Eu interessante. debato isso com qualquer um, porque tem tanta passagem que diz que ele não vai ser algum tipo de europeu ou papa no Vaticano. Não estou querendo ciência e educação, mas isso é um fato para que os judeus, já falei com muitos judeus, falei com alguns rabinos e conheço a palavra de Deus como testemunho. Ele tem que se encaixar em Deuteronômio 18, falando aos seus irmãos, e deve falar com a autoridade de Deus. Ou vão pensar que ele está falando com a autoridade de Deus. Ou seja, ele será judeu mais que qualquer outra coisa. Pode terminar. Qual foi aquele indivíduo? Acabou o tempo, então eu ia fazer a pergunta. Eu ia fazer a pergunta sobre aquele indivíduo que disse que o nome dele, anos e anos atrás, que ele era o Messias para os judeus. Simeão Bar Ele Kokhba. mesmo. Essa mentalidade aí, deixa pra lá. Acabou o tempo, então. Temos que uma posição hoje em que temos um entendimento errado da religião do Islã e do judaísmo e do cristianismo. Porque o que você falou sobre a Igreja Católica Romana, a Igreja Protestante hoje, é culpada da mesma coisa. Temos muitos. A maior parte da Igreja Protestante na Reforma nasceu do catolicismo. É isso mesmo. Olha, até hoje, eu fiz o comentário ontem, o irmão Swagger realmente é o resumo dos reformadores. A mensagem da cruz. A reforma no cristianismo está trazendo a igreja de volta à simplicidade que temos em Cristo. Não existe esse negócio que podemos comparar isso com o Islã. Eles acreditam que já chegaram, não tem nada para se reformar. Então, os reformadores estão mudando a religião, que é por isso que eles foram assassinados e mortos na história. Mas só para esclarecer o que você falou, assim, sobre a Igreja Católica Romana, se a gente tivesse mais tempo, apontar o dedo e falar que você tem liderança na Igreja Protestante também, fazendo coisas tão ruins quanto a Igreja Romana. Não é isolado. Não, evangélicos e católicos, com certeza. É isso aí. Ore pela paz de Jerusalém, pois aqueles que fazem isso prosperarão de acordo com a Bíblia. Ore para que venhamos a continuar a apresentar a palavra de Deus como podemos no mundo. E ore para que o Senhor nos faça elevar, espalhar nossa tenda para cobrir mais espaços e para que pessoas escutem a palavra. Fique ligado, voltamos mais na Rede Sun Life. Envíen sus preguntas y comentarios a inside@jsm.org. Inside es una producción de la cadena Sun Life. Você está assistindo a Rede Sun Life de televisão.